Olá pessoal, estou fazendo esse vídeo para sanar a dúvida das pessoas que tiverem interesse em adquirir a luva da marca Riffel, modelo New Racing Pro, no tamanho P, medida brasileira, ou tamanho S, medida americana. P e S é a mesma coisa, tá? P é brasileira e S é americana. De tanto que a luva vem marcado aqui a medida P e S, tá? Vamos lá. Vou ensinar para vocês quais são os pontos-chave para fazer essa medida. Esse aqui é o ponto-chave, onde você inicia suas medidas. É a divisão da sua mão para o punho. É aqui que a sua mão dobra. Correto? Dá para ver, ó. A sua mão dobra aqui, pessoal. Você tem que achar esse ponto. Normalmente tem um vinco, e normalmente é o primeiro vinco. Dá pra ver que a mão vem redondinha, é uma pele mais grossa e depois troca para a pele do braço, que é o punho. O segundo ponto importante são as dobras dos dedos. Você pode ver que onde eu fiz o risco, quando eu dobro o dedo, some. Por quê? Porque ali tem um vinco. É esse mesmo vinco. Então você tem que saber onde é essa linha para medir o tamanho do seu dedo. Se o seu dedo for muito maior que o meu, o que vai acontecer? Ele não vai permitir que a luva chegue até o final. Então a luva vai ficar inadequada. Então, se for até uns 2, 3 milímetros maior do que esses meus dedos, que estão em escala na medida de centímetro, a luva vai lacear, porque ela é couro. Mas muito mais do que isso, eu já não aconselho. Porque quando eu calço a minha luva, o meu dedo já está praticamente aqui na ponta. Ele está relando na ponta, só não está machucando. Então, por exemplo, dependendo da posição que eu faço, não está relando. Aí quando eu pego no guidão e vou puxar um manete e estico assim, aí ele já rela, mas não machuca. Então se o seu dedo for 2, 3 milímetros maior, com certeza ainda vai lacear e não vai te machucar, vai ficar adequado. Mas se já for 1 centímetro maior, 8 milímetros maior, 7 milímetros, eu já não aconselho. Talvez até meio milímetro maior dê certo, mas eu também não aconselho. Eu aconselho até uns 3 milímetros maior do que o meu dedo no máximo. Então a medida funciona assim. Vou medir aqui para vocês verem. Você pega a fita métrica, coloca aqui no vinco, vai correndo a fita métrica pela sua mão, pela palma da mão, corre até a ponta do dedo e chegamos aqui numa medida que ali está dizendo 21 no final, mas não, é 20 mais o risco inteiro, aqui que é o 20, mais meio centímetro, 20 centímetros e meio. Que é assim que funciona a medida na fita métrica. A medida inteira está sempre dentro do quadrado, o próximo risco é o número inteiro da medida, que é o 20, o próximo risco inteiro, mais meio centímetro, 20 centímetros e meio. Então, para você que tem a sua mão com até 20 centímetros e meio, a luva vai ficar no tamanho ideal, igual fica para mim. Eu não precisei lacear nada na luva, ela não laceou, ela está na medida original. Ela era um pouco mais apertada só quando ela veio, porque mais dura, né? Então ela vai amolecendo. O couro tem essa propriedade de amolecer e esticar também, e lacear tanto pelas costuras, por vários fatores. A palma da minha mão tem 11,7 centímetros. A palma é isso aqui, essa medida de onde vinca o dedo até onde vinca no punho. Então, se você tiver uma palma da mão maior e um dedo menor, não tem problema, tá? Agora, se você tiver uma palma da mão menor e um dedo maior, você tem que ver se vai comportar até dentro de uma medida máxima, uns 3 milímetros a mais do que 20,5. E lembrando que os seus dedos têm que ser também no máximo aí uns 3 milímetros maior, para não te dar desconforto depois. Então você pode fazer um mix entre a medida dos seus dedos e da palma. O interessante é que a medida máxima chegue até uns 20,8, lembrando que os dedos também não devem ultrapassar essas medidas que estão aqui no meu. No máximo uns 2, 3 milímetros. 7 centímetros tem meu dedo polegar, o indicador tem 7,7, o médio tem 8,8, o anelar tem 8,2 e o dedo mínimo tem 6,5 centímetros. Tá? Essa é a primeira medida e a segunda medida juntamente com os dedos. Outra coisa que é muito importante na medida para saber se a luva vai calçar bem em você
é medir a circunferência em torno da palma. A circunferência em torno da palma da minha mão, você tem que pegar a parte mais gordinha da mão, da palma, tá? Circundar a fita métrica e fazer a medida. A minha medida dá aqui 22,5 centímetros, correto? Para mim fica perfeito. Já um amigo meu que é borracheiro, a minha é 22,5, a dele tem 23,5, então a mão dele é mais grossa. No ato que ele vestiu ficou apertado. E os dedos dele também eram mais grossos. Esse dedo dele tem 8, a circunferência. Esses outros 3 dedos meus, que tem 6,5, dele tem 7,5, 1 centímetro a mais de circunferência. São os dedos bem mais grossos, por causa da profissão dele. Engrossa os dedos. E o dedo mínimo dele tem 7, 1 centímetro a mais também. Todos os dedos dele tem 1 centímetro a mais de circunferência que o meu. Quando ele calçou a luva, ficou super justo. Só que ele usou essa luva numa viagem para Curitiba, praia, umas 12 horas de utilização aí. De ida e mais umas 12 de volta. Foi bem tranquila a viagem deles. E quando ele voltou, a luva já estava laceada. Quando a gente olha a luva dele, a gente vê uns vincos que ela laceou, sabe? E ela ficou super macia na mão dele. Ele adorou, a luva ficou perfeita. Lembrando que as medidas de comprimento do dedo dele é igual a minha. A mão dele é do mesmo tamanho da minha. O que muda lá é um pouco assim. Os dedos dele são um pouco menor. 3 milímetros menor cada dedo. Só que a palma da mão dele tem 12 centímetros. É 3 milímetros maior. Então é aquilo que eu falei. Um mix deu o mesmo tamanho aqui. Tá? Só que a mão dele é muito mais grossa. Os dedos são muito mais grossos. Só que casou bem porque a luva laceou. Então ele tem de circunferência da mão 23,5 centímetros, 8 no dedo polegar, 7,5 no dedo indicador, 7,5 no médio, 7,5 no anelar e 7 no mínimo. A circunferência, tá, pessoal? E comprimento da mão dele é equivalente ao meu. Então, se você manter essas medidas aí que eu passei para vocês, essa luva S vai ficar bem adequada. Vai ficar perfeita aí. E se você tiver a mão com os dedos ou palma da mão um pouco mais grossa, até a medida de 23,5 centímetros, a circunferência da palma, ela vai lacear também, porque a gente já tem essa experiência aqui. Assim como os dedos mais grossos também laceou no caso da luva que ele comprou. Eu pus a luva dele e ela fica bem folgadinha para mim, tá? Hoje um amigo meu aqui também colocou, ele tem 24,5 centímetros de circunferência. Para ele ficou um pouco forçando assim, ficou querendo ficar fechada a mão dele. Talvez até laceie, mas aí eu já não aconselho. Aconselho até 23,5 centímetros no máximo de circunferência e comprimento total até no máximo uns 3 milímetros maior, para você não ter que estar laceando a luva. Se você comprar com meio centímetro a mais do que essas medidas, for cada medida de dedo seu até um meio centímetro, com certeza ela ainda vai ceder e a luva ainda vai ficar de um tamanho bom para a sua utilização. Só que aí você vai ter que fazer ela lacear. Talvez dar uma molhadinha, ir trabalhando e utilizando ela. E em pouco tempo ela vai chegar no tamanho adequado. Mas tendo esses tamanhos aqui, a luva vai se encaixar perfeitamente na sua mão. Obrigado, pessoal. Boas compras.